Hoje eu queria falar com vocês muito rápido. É uma mensagem que provavelmente não vai terminar hoje. A gente vai continuar meditando nela nas outras sextas-feiras. E Deus falou no meu coração esses dias sobre a fé extraordinária, que é uma fé extra, uma fé a mais. É uma pessoa cheia realmente de fé. Todos temos fé. Todos temos fé. Até quem não conhece a Cristo tem fé, né? Até quem tem outras religiões tem fé em alguma coisa. Mas a fé que Jesus mostrava para a gente, apresenta para a gente nos 4 evangelhos, é uma fé extraordinária. É uma fé que ressuscita morto de 4 dias. Isso é uma fé extraordinária. É ou não é? É uma fé que você não encontra aí na esquina, em qualquer lugar. É uma fé extraordinária, uma fé difícil de encontrar, uma fé que a gente deve buscar. Então nós vamos falar um pouco sobre essa fé extraordinária. Amém, Jesus? E a minha vontade é que você se encha dessa fé, para que você possa fazer os seus atos de fé, suas orações, e não ter mais entre nós chorões, reclamões, mas pessoas que oram. E que com essa fé extraordinária alcançam os milagres que Deus tem preparado para a gente. Eu creio que Deus tem preparado milagres para a gente. Quem crê que Deus tem preparado milagre para a gente? Amém, irmãos? Então eu quero falar um pouco sobre essa fé extraordinária com você. Cada sexta-feira um pouquinho, para a gente poder estar aprendendo a subir mais alguns degraus aí na fé e vencer as nossas batalhas. A nossa mensagem começa hoje em João 9. João capítulo 9. Eu até estava lembrando, quando eu pensava nessa fé, né? O meu início. Sem celular, sem internet, sem tecnologia. Eu lembrei que eu tinha um caderno, que eu anotava os meus estudos todos no caderno, ficava até altas horas escrevendo ali. E eu falei, Senhor, eu vou pegar o caderno que eu tenho lá na minha mesa e eu vou escrever de novo. Porque quando você lê e escreve, você memoriza. Como hoje todo mundo está no celular, na internet, as pessoas não estão memorizando a palavra. Não memoriza a palavra, está perdendo a fé extraordinária. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar a ler e escrever o que eu estou lendo, e escrever as revelações, para poder gravar no meu coração um pouco mais da tua palavra. Antes era assim. Os meus melhores estudos que eu fiz, estudos de libertação e tudo mais, foi tudo no papel. Eu escrevia, eu lia e escrevia, Deus revelava, eu escrevia e eu passava aquilo à frente. E aquilo ficava gravado por meses no coração. Mas hoje é tudo no celular, você registra tudo no celular, depois pede registro, e você não consegue. Aliás, tem estudo científico, tá? Isso que eu estou falando não é de mim mesmo, não. Deus só me lembrou. Mas tem estudo científico de que hoje a memória das pessoas parece ser mais curta. Parece que as pessoas não lembram do que ela comeu ontem, mas é porque elas não escrevem mais. Elas digitam tudo agora. E quando você digita, você não grava como deveria gravar. A memória não absorve como deveria absorver. Tem estudo científico que prova isso. E aí eu falei, eu vou escrever. Dessa fé extraordinária, eu vou escrever. Não vou mais usar o celular, vou escrever. Voltando ao primeiro amor. A Bíblia manda voltar, né? Bom, João capítulo 9, logo no versículo 1 e 2 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de... Deixa eu só falar uma coisa. Não é a mensagem? Na verdade é a mensagem sim, mas é a mensagem de domingo, que está no forno. E você não pode faltar domingo, não. Domingo tem uma mensagem que Deus deu para mim, irmãos, que eu acho que vai impactar você. E é sobre a visão de Jesus. Eu vou falar só, é um spoiler, né? Falar só o tema. Só o tema. Visão de raio-x. Jesus, ele olha, não é a mensagem, só estou comentando. Jesus, ele olha e ele vê tudo, irmãos. O que os outros não veem, né? A pessoa fala assim, aquela pessoa tem que ser abençoada, porque ela é muito boa. Mas Jesus olha e vê tudo. Olho de raio-x, da visão de raio-x.
E aí ele vê assim, né? Não é bem assim não, você não consegue enxergar, eu estou enxergando. O coração dele está cheio de maldade. Na primeira oportunidade ele vai cometer essa maldade. Parece bom, mas não é. Ele precisa transformar o coração dele. Os outros não veem, que os outros só veem o que está diante dos olhos. Essa mensagem é de domingo, não falte o domingo. Vamos falar sobre a visão de raio-x que o nosso Deus tem. Amém? Bom, voltando aqui então. Jesus passava e viu logo que o homem era cego e na visão dele já enxerga que o homem era cego de nascença. Não precisou perguntar, não precisou nada, ele já sabia. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi quer dizer mestre, tá? Quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Vamos lá, aqui começa a mensagem de hoje. Sobre uma fé extraordinária. Uma fé que tem que extrapolar, tem que ser além da fé normal que todo mundo tem. Independente da religião, independente de não ter religião, né? Eu costumo dizer que o ateu, ele tem fé. Ah, mas ele não crê em Deus, mas ele tem fé que não existe um Deus. É uma fé, né? É uma crença, né? Quer dizer, ele crê sim, ele crê que não existe um Deus. O que é difícil para a gente absorver, né? Todo mundo tem fé, mas Deus pede da gente uma fé extraordinária. Extraordinária, entende? Uma fé que já é boa, mas ela fica ainda melhor. Ela é extraordinária, não é só ordinária. Ela é extraordinária, ela vai além. Jesus tinha essa fé. E ele ensinou essa fé aos seus discípulos. O Pedro era tão cheio de fé que as pessoas tinham convicção que se eles colocassem camas os doentes, para o Pedro passar do outro lado e o sol refletia a sombra dele, e a sombra dele passava pelo doente, e o doente seria curado. As pessoas acreditavam. E quem não conseguia chegar perto do Pedro fazia isso, colocava numa distância que a sombra, pelo menos, do Pedro pudesse passar para curar. Fé extraordinária. Os discípulos aprenderam. Aprenderam com quem? Com o Rabi, com o mestre. Só que agora, nesse momento, alguns discípulos, eles fazem uma pergunta, e eu entendo isso, eu até entendo isso, mas eles fazem uma pergunta que, assim, de cara, parece muito inteligente a pergunta, porque ela tem uma base. Você quer ver qual é a base? Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Olha a base da pergunta, eu vou voltar já em João 9. Olha a base da pergunta dos discípulos. Êxodo, segundo livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo. Gênesis é a criação e Êxodo é a saída do povo do Egito. Êxodo significa saída. Capítulo 20, versículo 5. Acharam? Aqui diz assim no versículo 5: Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eles, então, os discípulos, conhecendo as leis, as escrituras, eles então estão fazendo aparentemente, guarda essa palavra, aparentemente, uma pergunta inteligente de quem conhece a lei. Eles estão dizendo o seguinte: mestre, Rabi, nós conhecemos a lei, e a lei diz que o Senhor Deus é zeloso e Ele vai visitar a maldade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Entende a base deles? Só que aqui está falando sobre se encurvar diante de imagens. Aqui está falando de idolatria, que é como pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. É disso que está tratando aqui, no contexto. Está tratando de idolatria. E ele diz que se até a quarta geração, aqueles filhos
seguirem a orientação e o exemplo do pai e continuarem na idolatria, eles também serão visitados com zelo. Entende? Eles não estão exatamente falando que o filho de um pecador vai nascer doente, cego de nascença, porque o pai pecou, porque a mãe pecou. Não. Ele está dizendo que essa prática de idolatria, é isso que está dizendo aqui, que essa prática de idolatria, ela, nesse caso específico, né, de se prostrar diante de imagens, que essa prática os filhos vão vendo e vão sendo contagiados com aquilo, vão sendo ensinados através daquelas ações dos pais, e eles continuam, eles perpetuam a atitude dos seus pais. E Deus está dizendo o seguinte: eu vou visitar vocês que estão nessa prática, e se o seu filho continuar na prática, porque aprendeu com vocês, eu vou visitar seus filhos. E vou até a 4ª geração fazendo isso. Eu sou Deus zeloso. É disso que está tratando. Amém, Jesus? Sobre o resultado de uma prática que aborrece o Senhor. Ele fala, daqueles que me aborrecem. No final do versículo ele fala, daqueles que me aborrecem. Ele está falando que vai então mostrar para eles o resultado, para quem já está vivo, o resultado daquela prática. Porque isso é uma prática, até hoje que aborrece ao Senhor se prostrar diante de uma imagem. Deu para entender? Mas se você ler assim, isoladamente, parece que Deus vai visitar. Então, o filho do pecador nasceu doente porque ele pecou. Ele é o culpado do filho nascer aleijado, é o culpado do filho nascer cego. Naquele homem lá era o cego de nascença. Vamos voltar lá. Então, vamos lá. Versículo 2. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Amém, irmãos? Cuidado com a aparente inteligência, né? Que tem gente que quer seguir na sua sabedoria, na sua inteligência, e olha para a Bíblia e começa a querer inventar. Não tem o que inventar. Você tem que olhar e pedir a Deus sabedoria para compreender o que Deus está falando. Ver o contexto e o ver dentro daquele contexto que Deus lhe revela. Ele pode lhe revelar até fora do contexto. Ele é Deus. Mas você tem que conhecer o contexto. Mesmo que Ele revele fora do contexto, você tem que conhecer o contexto para não fugir para a sua sabedoria. Aparentemente, era uma pergunta inteligente. Mas se você for parar para pensar com o que eu acabei de mostrar para você em Êxodo, não tem nexo nenhum, não tem sentido nenhum, não tem inteligência nenhuma nessa pergunta. Como é que um bebê que está lá no ventre já vai pecar? Ele está lá no ventre. Quando você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, você já começa a ser gerado com o pecado do Adão. Todos nós nascemos com a mancha do pecado do Adão. Todos nós. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi lavar a gente do pecado do Adão. Entende? Sim ou não? Está entendendo? Sim ou não? Cuidado com a inteligência aparente. Aí você segue na sua inteligência, na sua sabedoria, e não na de Deus. Todos nós, quando nascemos manchados pelo pecado que o Adão cometeu, o primeiro pecado. Lá no Jardim do Éden, na criação, no início de tudo. Nós nascemos com essa mancha. Por misericórdia, Deus nem leva em consideração o tempo da meninice, né? As crianças, Jesus foi claro, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino. E Jesus então tratava as crianças como inocentes. Eu sei que parece que essa inocência está sendo arrancada das nossas crianças, atualmente. Tem uma filosofia rodando o mundo todo, não só o nosso país, que está tirando a inocência das nossas crianças. Estamos vivendo uma geração diferente. Cada vez mais as crianças estão maldosas, maliciosas e algumas até já promíscuas. Infelizmente. Criancinha ainda, que antes brincava, jogava bola na rua, ralava o joelho, pedia para a mãe colocar metiolate, ou a mãe colocava mesmo sem pedir, que a gente nunca pedia para a mãe colocar isso, né, porque ardia aqui só. O branco não ardia, mas o vermelho ardia muito, né? Mas agora não. Agora muitas maldades tem.
quando essa criança cresce e chega numa idade mental de consciência, ela precisa aceitar Jesus como Salvador, passar pelas águas, para que aquele pecado do Adão seja arrancado e nasça uma nova criatura. Aí não tem mais sobre nós, quem já aceitou Jesus aqui como Salvador, não tem mais a marca do pecado, você não tem mais, fala, eu não tenho mais. O pecado do Adão não pode mais com você. O diabo não pode mais tocar em você, porque aquele pecado lá, original, não está na sua vida, se você aceitou Jesus. O que está então? Os pecados seus, os seus erros. Amém, Jesus? Então, a pergunta parecia inteligente. Rabi, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? A resposta de Jesus vai ser mais inteligente ainda, porque na verdade essa inteligência aqui é humana. E a inteligência humana pode ser, ela é terrena e ela pode ser até animal, diz a Bíblia. E a gente tem visto isso, né? Gente super inteligente, criando coisas bem animalescas, digamos assim, que está atingindo até nossas crianças. E é ruim, é difícil, porque entra até nos colégios e tudo mais, e as crianças estão lá, você crente que está estudando. Ah, que saudade da tabuada, né, irmão? Saudade da tabuada, né? Daqueles ensinamentos que a pessoa fala assim, não valia de nada, mas os homens inteligentes hoje estudaram a tabuada. Né? Como que não vale nada? Mas agora o estudo não vai, esses estudos não valem nada, estão ensinando um monte de coisa esquisita e você recebe sua criança em casa, a criança sai inocente, quando volta do colégio, volta cheio de maldade no coração. Pai, o que é isso? Mãe, o que é isso? E você fica até espantado, né, com a malícia toda que eles estão tirando a inocência. Mas tudo bem, isso seria até outra mensagem, né? Vamos lá então, Jesus ele vai responder aqui agora, presta atenção. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo. Sou o quê? Irmãos, a gente tem que trazer Jesus de volta. Que isso, pastor? Aí é heresia. Calma aí, pessoal. Eu não sou herege, não. Amém? A minha fé traz Jesus até mim. Quando eu falo trazer Jesus de volta, não é trazê-lo fisicamente para a terra. Ele nem pisa mais nessa terra, acabou. Ele voltou a ser Deus, ele vai voltar, vai encontrar com a gente nos ares, esse dia vai acontecer. E, sinceramente, que não demore, porque está feio o negócio. Né, irmãos? Agora, eu tenho que trazer Jesus para cá. Eu tenho que trazer Jesus para a minha guerra. Eu tenho que trazer Jesus para a minha batalha. Eu tenho que trazer Jesus para perto de mim. Eu não posso deixá-lo escapar. Eu não posso ver Jesus como alguém longe de mim, difícil de alcançar, que eu tenho que atravessar. Um dia desse aí, tinha um jogador que conseguiu fazer um gol, fazia tempo que não fazia, terminou tudo, ele voltou para o campo e atravessou o campo todinho de joelho, fazendo a promessa para Deus. Quer dizer, olha o sacrifício que ele fez. Eu lembro que ele até parava e fazia assim na perna, que o joelho devia estar doendo, já não é mais nenhum jovenzinho. E não sei se era a perna que estava doendo, o joelho, depois de 90 minutos de futebol. Mas olha o sacrifício que ele está fazendo, porque alcançou uma bênção de fazer um gol. Não é uma atitude de alguém que vê Jesus longe, difícil de alcançar uma bênção dessa, um atacante fazer um gol. Até eu faço. Um dia eu vou fazer. Amém, irmãos? Eu posso ir o mês inteiro no futebol dos jovens. Posso ir o mês inteiro. Mas pelo menos uma vez eu vou ter que fazer um gol. Não é possível que eu não faça. Se eu ficar lá na frente parado, então todo mundo jogar bola para mim, fica mais fácil ainda. Né, irmãos? Fica a dica. Amém? O que eu quero dizer, irmão, por favor, não estou zombando da religião de ninguém. Só estou dizendo o seguinte. A religião coloca Deus longe. Longe. A palavra coloca Deus perto. Vamos lá? Fala comigo. A religião coloca Deus longe, muito longe. E a palavra coloca Deus perto, no seu coração, junto com você. Eu tenho que trazer Jesus para mim, entende? E Jesus falou assim, enquanto eu estou na terra,
Eu sou a luz do mundo. Eu tenho que trazer ele para cá, para a minha vida. Eu tenho que fazer dele a minha luz, mas se ele está longe, aí eu preciso até... Eu nem vou falar que vai parecer que eu estou zombando, eu não vou nem falar. Não vou nem falar que vai parecer que eu estou zombando. Eu não estou zombando da religião de ninguém. Eu só estou dizendo que a religião coloca Deus longe, e para que você conseguir um favorzinho de Deus, fazer um gol depois de 300 jogos, a pessoa tem que fazer um sacrifício que pode até causar danos no joelho dele. Que é um jogador com o joelho bichado, acabou. Acabou. Pode jogar na terceira divisão, ou então virar comentarista. Mas pode até criar uma lesão no joelho. Tem necessidade disso? Não, se você entende que pela palavra Deus vem para perto. Amém, Jesus? Jesus está dizendo aqui, cadê? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele então subiu aos céus, mas ele prometeu estar com a gente na pessoa do Espírito Santo sempre. A palavra traz ele para cá e faz ele continuar sendo a luz, a minha luz. A religião afasta. A pergunta dos discípulos é uma pergunta religiosa. Quem pecou, ele ou seus filhos, para nascerem os pais, ou foi ele, para nascer desse jeito, cego de nascença? A base, você viu lá, Êxodo 20, versículo 5. Mas essa base que eles pegaram, eles tiraram do contexto aqui. Não é, parece, mas não é uma pergunta inteligente. Não é. É a inteligência humana. É a inteligência terrena, que a Bíblia fala que pode ser até animal. A gente tem que buscar a inteligência de Deus. Para entender o que a palavra fala. Entender o que a palavra fala, você trouxe Jesus para você. Agora ele está sendo a sua luz. Porque você entendeu o que ele está dizendo. Amém, Jesus? Eu vou voltar aqui de novo, mas vamos em Ezequiel 18. Olha o que diz aqui o profeta Ezequiel 18, versículo 20. E veja se essa pergunta deles é uma pergunta inteligente. Pastor, o senhor falou que ia falar de fé extraordinária. Ainda não entendi. Calma, irmão. Está nervoso não, vamos chegar lá. A mensagem é sobre fé extraordinária. Mas como que eu vou ter uma fé extraordinária se eu continuo com um pensamento religioso? Deus está muito longe, eu tenho que fazer muitos sacrifícios para trazê-lo para perto. Enquanto ele está comigo na terra, ele é a luz do mundo. Se ele está longe de mim, aí eu vou ter que fazer tudo quanto é esforço, sacrifícios, promessas, para que ele chegue e faça alguma coisa. E despeje lá do mais alto céu uma bênçãozinha. Não, nada disso. Ele está perto. Ele quer ficar perto. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Amém, Jesus? A gente não pode cair nessas orações e nesses entendimentos religiosos. Nós temos que ficar com a palavra. A palavra que vai gerar a bênção. O segredo está na palavra. Ezequiel 18, versículo 20, diz assim, ó, a alma que pecar, pronome demonstrativo, essa, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Olha aí. Nem o pai levará a maldade do filho. Olha aí. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu sou responsável pelas minhas ações. Amém, Jesus? Eu não carreguei o que eu carreguei porque meu pai pecou. Não. Agora, a maldade chegou a mim, a impiedade, os vícios, porque eu via. Mas é coisa humana, demoníaca. O filho vê o pai fazer e quer fazer igual. O filho vê a mãe fazer e quer fazer igual, quer fazer semelhante. É demoníaca, é coisa do diabo. Aí alguém fala assim, o pai dele é assim, por isso que ele é assim. Não, não tem que ser assim. Quando essa pessoa encontrar Jesus, ela vai ver que ela não tem que ser assim. Amém, Jesus? E ela não está sofrendo porque o pai pecou. Não, ela só está seguindo o exemplo. O exemplo é tudo. Você vê
uma pessoa que fuma perto dos seus filhos e depois fala assim: você não pode fumar porque faz mal para a saúde. Bom, mas o pai está com um cigarro na mão. Como é que ele vai falar para o filho uma coisa dessa? Ele é o grande herói do filho. Assim que ele der um vacilo e sair de casa, deixar o filho sozinho com o cigarro lá, ele vai pegar o cigarro e vai dar um trago para ver como é que é. Por que meu pai gosta tanto disso? Ele fala para eu não fumar, mas para ele parece que faz bem. Quantas vezes eu ouvi meu pai falar: estou nervoso, me dá um cigarro. Então faz bem. E daqui a pouco o garoto cresce fumando. Daqui a pouco está na maconha, nas drogas e tal, faz um monte de besteira. Alguém fala assim: é porque o pai... Se ele aceitar Jesus, acabou essa história. Essa maldição está quebrada. Amém, irmãos? Então lá, Êxodo está falando sobre a idolatria daquele povo, que se prostrava diante das imagens. E ele fala: se os seus filhos, seguindo os seus exemplos, continuarem essa prática, eu sou zeloso, vou visitá-los. A mesma reação que vocês tiveram por causa dessa prática, receberam por causa dessa prática, eles vão ter também. O mesmo retorno, melhor dizendo. Eles também vão ter. Isso vai até a 4ª geração. O Ezequiel vem e fala assim: o pecado, aquele que peca, a sua alma morre. Não tem nada a ver o pecado do pai agora me alcançar. Os pecados do meu pai me alcançar e agora eu estou perdido, não tem mais jeito. Não, está amarrado. Amém, Jesus? Então parecia ser inteligente, porque para eles, os discípulos, para eles tinha uma base bíblica, mas não tinha, aquela base estava tirada do contexto. Jesus vem e fala assim: não, nada disso. Nem o pai pecou, nem ele pecou, nasceu assim. E nasceu assim, então nasceu, e eu vou manifestar o poder de Deus na vida dele para isso. Qualquer doença, qualquer pessoa enferma, que tiver com enfermidade, que crê em Jesus Cristo, isso aí vai ser manifestado o poder dele na pessoa e vai tirar. A pessoa não precisa ficar doente para Deus fazer a obra dele. Não precisa. Não peça a doença agora, pelo amor de Deus. Tem gente que tem o entendimento, é o que eu estou falando, cuidado com o entendimento da inteligência humana. Eu já vi crente achar que tem que ficar doente para Deus curar. Achar que tem que manifestar com o demônio para Deus expulsar para ficar curado. E eu já vi crente antigo pensar assim. Eu quero manifestar, uma pessoa falou para mim: vou pedir o meu pastor para impor as mãos na minha cabeça. Que aí se eu manifestar com o demônio, e o meu pastor expulsar o demônio, de repente eu vou ficar curada, porque aí o demônio sai e vai levar a minha enfermidade. E eu falei assim: mas a senhora é convertida há anos, serva de Deus, ganha almas, só não tem demônio, tem uma enfermidade. Essa enfermidade é para manifestar o poder de Deus aqui agora e mandá-la embora. A senhora não precisava ter ficado enferma, mas ficou. Então vamos manifestar o poder de Deus. Não tem nada a ver isso agora. Mas a pessoa achava, entendimento, irmão. Parece coisa inteligente, porque parece que tem base bíblica, mas não tem. Você está entendendo? Para você ter uma fé, e uma fé extraordinária, você tem que entender a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, Romanos 10:17. Se eu então não compreendo, eu tenho uma inteligência humana sobre o que eu estou lendo, sobre o que eu estou lendo, eu faço essas perguntas bobas. Que parecia para quem estava em volta inteligente, mas Jesus falou: não tem nada a ver, vocês estão perdidos. Que conversa é essa? Quer dizer que ele está cego porque o pai pecou? Que Deus é esse, maldoso desse? A criança nasce aleijada, cega, surda, porque o pai pecou, o pecado do pai vai atingir essa criança. Que conversa é essa? Que Deus vocês acham que eu sou? Amém, irmãos? E ele falou: não tem nada a ver. Nem os pais pecaram, nem eles pecaram. Nada disso. Nada disso. Agora, se aconteceu, vamos manifestar o poder de Deus nele aqui agora, vamos curá-los. E é aí que começa, irmãos, a fé que eu estou falando com você hoje, partindo de hoje, começando hoje. Uma fé extraordinária. Uma fé que não é igual à fé que todo mundo tem. Repetindo, todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas a fé que Jesus mostrava para os seus discípulos era uma fé extraordinária. Era uma fé, eu falei recentemente aqui, que quando alguém falou para o Jairo: Jairo, não incomoda mais Jesus, porque sua filha já morreu. Jesus na hora, mas nem pensou duas vezes. Jesus virou para o Jairo, nem falou com os amigos do Jairo, nem falou.
Falou direto com Jairo, olho no olho. Jairo, não tenha medo. Ela vive, vamos lá. Não fala mais nada, não conversa, não ouve mais ninguém. Eu e você agora, vamos embora. Trouxe 3 discípulos de fé. Pedro, Tiago e João, só vocês. Vamos entrar em casa. Traz a sua esposa também. O restante, tudo chorando lá. Chorando. O que houve? Ela morreu. Morreu não, ela está dormindo. Esse cara é muito bobo. Dormindo o quê? Foi atestado a morte. Aí começaram a rir. Quem chorava agora está rindo. Jesus falou assim, na casa do homem. Jesus mandou na casa do homem. O homem estava com tanta fé que deixou Jesus mandar. Sai todo mundo. Todos. Mas eu sou a irmãzinha dela, eu sou a vozinha dela, eu sou o vovozinho dela. Não importa, vó, sai. Quero ninguém aqui. Você estava chorando aí, reclamando, e agora zombou de mim. Sai todo mundo. Fica só você, Jairo, sua esposa, e vocês 3, meus servos. Vamos aqui. São 6 pessoas. Pai, mãe, os 3 discípulos e Jesus. 6 pessoas. Fisicamente, né? Ali estava também o Pai e o Espírito Santo com Jesus. Simples. Levanta a menina. E a menina levantou. Dá de comer a ela. Deu de comer. Eu fico imaginando a cara de tacho daquele povo que estava rindo lá fora, quando viu a menina sair. Fé extraordinária. Algo que foge à lógica, que faz a gente pensar além, que faz a gente enxergar além. Onde as pessoas entendem que não tem saída, a gente enxerga a saída. Onde as pessoas estão enxergando derrota, a gente enxerga a vitória. Onde as pessoas estão enxergando momentos de tristeza e depressão, nós alcançamos momentos de alegria. Entende? A fé que vai além do natural, do normal, que faz as pessoas olharem para a gente e achar que a gente está louco, doido, varrido. E você fala assim, não tem problema não, me deixa com a minha doideira, que essa minha doideira é a maior onda que eu tiro. Amém, Jesus? E Jesus vai fazer isso. Vamos voltar lá em João 9. Ele diz, convém que eu faça, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Quer a fé extraordinária? Vai para a palavra. Não ore por orar. Não ore por necessidade apenas. Não ore porque está triste. Não ore porque está depressivo. Não ore porque você se aborreceu. Não ore porque está precisando de alguma coisa. Ore quando a palavra se revelar a você. Porque a palavra revelada é Deus nesse mundo com você. Jesus nesse mundo com você. E ele foi claro, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não vai sozinho. Não vai só porque você conhece o dispositivo, a maneira de orar, a forma de orar, você já sabe como fazer. Em nome de Jesus, amarrando o demônio, mandando o mal embora. Tá, isso todo crente já sabe. A fórmula é a mesma para todos nós. A gente ora em nome de Jesus, o Pai opera, o demônio se estremece. A gente já sabe, a fórmula a gente já sabe. Mas essa fórmula não pode estar vazia. Enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Então eu tenho que ter a palavra que traz ele para mim nesse mundo e faz com que pela fé ele esteja comigo. E quando eu oro, aí as minhas palavras serão as palavras dele. Eu vou cuspir fogo no demônio. Da minha língua vai sair palavras que serão espadas, que vão marcar aquele demônio. E ele vai entender que eu não estou sozinho. Ele vai entender que a luz do mundo está comigo. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele foi embora, o mundo está em trevas? Não, o mundo pode estar em trevas, mas você não é mais desse mundo. Se você aceitou Jesus, você venceu o pecado do Adão. O que tem agora para ser vencido são os seus erros carnais, que também são pecados. Na verdade, pecado no original significa erro. Errou o alvo. Pecou. Você erra o alvo. Se eu pegar meu sapato agora aqui, tacar ali e errar, eu pequei. Eu tinha que acertar a cabeça do Ailson. Mas eu errei. Errei o alvo.
Brincadeira. Amém, irmãos? Deixa eu tirar aqui para ver se... Não, brincadeira. Dá vontade, mas brincadeira. Entende? Mas quando você traz a palavra, quando ela se revela de verdade, e você entra com essa fé na sua guerra, você vai ter uma fé extraordinária, porque a luz do mundo está contigo. Ele está no mundo com você. Embora ele tenha subido e se assentado à destra do Pai, ele prometeu que estaria com a gente até a consumação dos séculos. Tem que ter a palavra para você orar. Tem que ter a revelação de Deus. E não é uma revelação com inteligência humana, lembra? Ah, quem pecou, os pais ou ele, para nascer cego desse jeito? Não é uma inteligência humana, terrena, não. É a inteligência de Deus. Não é uma revelação humana, não. É a revelação de Deus. Quando vem a revelação da palavra, ele está contigo no mundo, ele é a luz do mundo, é sua luz, e você vai estar na batalha, ele vai estar na batalha com você. Deu para entender, sim ou não? Amém, Jesus? Aí, olha só, com a inteligência espiritual, o que a gente pode fazer? Vê se não é uma fé. Diga para mim se não é uma fé extraordinária. 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra com a saliva, fez o lodo, lama com a saliva, e untou os olhos com lodo, os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. É uma fé extraordinária ou não é? Sim ou não? Essa fé extraordinária, irmão. Você sabe que tem gente que vem na igreja e não faz nem o ato de fé? Ela acha que a fé dela já é extraordinária. Bom, se for, glória a Deus por isso. Mas se essa pessoa tem essa fé extraordinária, ao ponto até de desprezar o ato de fé, então peraí. Ela não tem nenhuma doença. Ela não tem nenhuma enfermidade. Ela não tem falta de nada. A casa dela está com a despensa cheia de comida. Tem carro na garagem. Tem boa casa para morar. Tem um casamento abençoado, filhos abençoados, não tem filhos para perturbação. Se ela tem essa fé extraordinária ao ponto de achar que não precisa, que Jesus ele vai usar uma fé extraordinária. E ele faz um ato de fé fora do comum. Ninguém nunca fez isso, e ninguém nunca fez isso nem antes nem depois. Que eu não conheço na história algum servo de Deus que teve a coragem de fazer isso. Eu não conheço. Pode ser que tenha. Pode até ser que tenha. Mas eu não conheço. Eu não conheço um servo de Deus que teve coragem de novo de cuspir no chão, de fazer lama com o seu próprio cuspe e colocar nos olhos de um cego e curá-lo. Se ele não fosse curado ali, Jesus seria um charlatão. Mas ele foi curado. Vai lá e se lava no tanque Siloé, significa o enviado, está me simbolizando essa água. E ele pegou essa água e jogou. Aliás, quem trouxe a água hoje para abençoar? Vou abençoar essa água e essa água vai simbolizar ele. Hoje eu já levei minhas mãos e meus pés. Pastor, está tomando banho de gato? Só as mãos? Não, eu tomei banho completo, irmão. Para com isso. A água do Naamã, que a gente está consagrando, que eu decidi lavar só os pés e as mãos, para Deus conduzir minhas mãos e conduzir meus pés. Eu estou fazendo assim. Eu não estou jogando a água em cima, não. É uma dica só que eu estou dando para você. Se você quiser fazer assim, você pode fazer. Aí tem hora que eu lavo só a cabeça, para Deus guardar meus pensamentos, que esses dias estamos pregando aos domingos, quartas-feiras, perdão, que a nossa mente é uma arma, né? Pode ser nossos pensamentos uma arma. E aí de vez em quando eu lavo a cabeça, hoje eu lavei pé e mão. Falei, Senhor, tudo que eu tocar tem que ser abençoado. E meus pés não podem correr para o mal, tem que correr só para o bem. Aí eu lavei os pés, lavei as mãos com aquela água. É uma dica que eu te dou aí, né? Em nome de Jesus. Fé extraordinária. Fala, fé extraordinária. Fala assim, é isso que eu preciso. Sério, é isso que eu preciso. Amém, irmãos? Eu vou voltar aqui que eu quero falar uma coisa com você. Deixa eu falar logo, vamos lá. Versículo 8. Depois eu vou mais um versículo que eu quero ler com você, mas deixa eu falar desse versículo aqui. Diz assim, ó, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam, é este.
E outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Fala para o seu amigo do lado aí, ó, cuidado com os vizinhos. Cuidado com os vizinhos. Cuidado com os vizinhos. Eu acho que eu nunca vou esquecer um jovem que foi na minha igreja. Jovem, não era muito jovem, era casado já e tudo mais, mas não era, tinha 30 e poucos anos, quase 40 anos. É jovem para mim, eu entendo como jovem. E ele se converteu. E eu o batizei, e ele ficou feliz da vida. Ele bebia cachaça que só. Largou cachaça, largou vício, largou tudo. Nunca vou esquecer que um dia ele falou assim: pastor, posso falar uma palavrinha com o senhor? Eu falei: pode. Foi outra igreja, tá? Não foi aqui não. Pode. Aí ele falou assim: pastor, olha o que aconteceu comigo. Eu trabalho na empresa tal, e muitos anos. Aí eu estava lá sentado, com a minha marmitinha, na hora do almoço, e botei minha Bíblia do lado, e enquanto eu almoçava, que eu estou comendo a Bíblia, passou agora. Estava lá com a Bíblia lendo. Sentou um amigo, antigo da empresa. Sentou do meu lado e falou assim: está lendo a Bíblia? Cuidado com o vizinho. Estou te falando, cuidado com o vizinho. E nem sempre é aquele que mora do lado, também é aquele que senta do lado. Cuidado com o vizinho, aquele que te convida, aquele que te leva. E depois coloca caraminhola na sua cabeça. Cuidado, a pessoa te leva para a igreja e depois persuade você a errar. Cuidado com o vizinho. Amém, Jesus? Aí, o homem senta do lado: eu também sou da igreja. Ele falou: pastor, nunca eu sabia que ele era da igreja. Não sabia. Porque ele era adúltero, cachaceiro, né? E o cara vem e senta do lado dele, ele mudou de comportamento, agora está comendo e lendo a Bíblia, o cara senta do lado dele: qual é a igreja que você se converteu? A igreja da graça, lá da freguesia. Eu era da freguesia na época, agora já falei também, já era. Nem ia falar o nome, já falei. Faz muitos anos isso, né? Aí, ele falou assim: a igreja da graça, do missionário Soares? É. Rapaz, você não quer fazer uma visita na minha igreja, não? Aí ele falou assim, por que você está falando assim, desse jeito? É que essa igreja, ela tem um jeito estranho, você com o tempo você vai ver, ela faz as campanhas, coisas meio hereges, meio esquisitas, da água consagrada, água ungida, isso tudo está errado. Ah, tá? Tá. Vamos lá na minha igreja, visitar a minha igreja, você vai ver. Aí ele falou assim, ele falou: pastor, eu fechei a Bíblia, olhei bem no olho dele e falei assim: engraçado, eu estava acabando com o meu casamento, na cachaça, no adultério, traindo a minha esposa, uma vida derrotada, você me conhece há anos e eu nem sabia que você era crente. Você nunca abriu a boca para me evangelizar. Você nunca abriu a boca para falar de Jesus para mim. E agora que eu estou feliz na minha igreja, batizado nas águas, com a minha vida transformada, casamento restaurado, você está dizendo que a minha igreja não presta? E a sua é melhor que a minha e eu tenho que ir para a sua igreja? Sai de perto de mim, por favor. Tramontina. Cuidado com o vizinho. Amém, irmãos? Estou indo em outra igreja, muito boa. Vamos lá, vizinho. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amiga. Por que eu vou lá se eu estou bem aqui? Qualquer hora dessa eu faço uma visita lá. Mas eu não vou porque você está me convidando, não, porque eu estou bem. Você está querendo me tirar e me levar para a sua igreja agora? Não. Cada um na sua, amizade continua, filho. Continua. Cuidado com o vizinho. Os vizinhos olharam para ele e falaram: mas não é ele mesmo? É sério? É isso mesmo? E não é ele que mendigava? Eu dei dinheiro a ele, esse cara tá enxergando agora? Eu dei dinheiro a ele ontem, ele estava cego e agora está enxergando? E eu estou... Porque... Cuidado com os vizinhos. Amém? Não deixe ninguém roubar a sua fé. A fé, para ela ser extraordinária, ela tem que iniciar. A palavra começa essa fé no seu coração, você deixa ela conduzir você, a sua fé vai crescer e você vai começar a fazer atos de fé e vai começar a ter uma robustez na fé e você vai ver que Deus vai fortalecer você. Amém? Eu vou terminar lá em João 14, que é onde eu queria ir antes, mas eu vou agora.
Aqui tem um versículo apenas. Se você ainda não fez, acho pouco provável, mas se você ainda não fez o curso Fé do missionário ou não ouviu ele falar sobre isso, acho pouco provável, então eu vou falar para você agora. Se você já ouviu, eu vou te lembrar. No versículo 13 de João 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então a fé extraordinária glorifica quem? O Pai. Quando você consegue usar a sua fé extraordinária, é porque o Filho está contigo. Se ele está contigo, ele é a luz do mundo. Lembra? Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então tem que trazer Jesus para cá. Sem heresia aqui. Na palavra. Para ele estar contigo na sua batalha. Pela palavra. Você traz. A luz do mundo está com você. Ali é o início da fé. Essa fé vai crescer pela palavra e vai virar uma fé extraordinária, ao ponto até de, se for o caso, cuspir no chão e fazer lama com cuspe e curar o cego. Cego de nascença. E ele vai ser curado. Amém, Jesus? Como que eu vou fazer para entrar nessa batalha? Esse versículo, o missionário sempre explica no curso Fé dele. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, eu falei, caramba, fantástico, né? O verbo pedir e tudo quanto pedirdes, do verbo pedir, né? O verbo pedir aqui no original é aiteo, do grego. Aiteo, que significa, na verdade, exigir, reivindicar, determinar. Isso aqui mudou a vida da Igreja da Graça, mudou a história da Igreja da Graça, mudou a história do ministério do missionário quando ele descobriu isso. Lendo lá, ele leu o livro O Nome de Jesus, e ele descobriu isso. Esse aiteo. Amém? Porque ele entendeu que, na verdade, a tradução literal está dizendo o seguinte: e tudo quanto você exigir, eu vou fazer para o meu Pai ser glorificado. Então você exige, o missionário fala isso, então você exige a quem? A Jesus? Não, cadê o respeito? Não, você pega Jesus, o processo é esse, traz Jesus para ser a luz do seu mundo, ele está contigo agora, e você exige, diabo, tira esse mal e vai embora. É essa a exigência que você faz. E tudo quanto você exigir em meu nome, em nome de Jesus, você mandou o mal embora. Exigiu, determinou, mandou. Ele fala que ele vai fazer para o Pai ser glorificado. Que forte, né, irmãos? Quer usar a fé extraordinária que Jesus usava? Aprenda a orar no aiteo. Aprenda a exigir, a determinar, a mandar o mal sair. Essa é a oração que vai funcionar. Porque Jesus vai atender, é uma fé extraordinária. Ele está, primeiro tem que ter a palavra. Não é só orar pela necessidade, não. Estou sem nada para comer. Jesus, coloca aqui uma cesta básica na minha mesa. Pum, apareceu. Isso é mágica. Deus não faz mágica. Tem que pedir a palavra. Por que eu estou passando isso? Por que eu não consigo ter um alimento na minha mesa? Jesus, o Senhor é dono da prata e do ouro. Quando eu quero e eu ouço, eu vou comer o melhor dessa terra, diz a Bíblia. E vai meditar, vai orar, vai buscar, até que a palavra se revela. A palavra se revelou, Deus veio para o seu mundo agora. Agora Ele é a sua luz. Você está preparado? Então agora, por favor, faz isso. Não. Você está com Ele, Ele é você é Ele. Agora você vai amarrar o espírito da miséria. Demônio da miséria, do desemprego, das dívidas. Sai da minha casa agora. Tudo que pedirdes, exigirdes em meu nome, o Pai vai fazer, o Filho vai fazer para o Pai ser glorificado. No final você vence e Deus recebe a glória. Amém? Fé extraordinária. Fique de pé, vamos orar. Vamos pôr essa fé extraordinária em prática. E se prepare, porque essas sextas-feiras que vem por aí vão falar muito sobre essa fé extraordinária. É uma fé fora do normal. Uma fé extraordinária, uma fé realmente anormal, que deixa as pessoas de boca aberta, assustadas.
Os vizinhos ficaram assustados. Não era ele que nasceu, não era o cego. Acho que sim. Não sei não, é complicado. E ele vira e fala, sou eu sim. E eu realmente era cego. Mas o homem fez isso assim, 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 assim. Ele vai explicar todinho. Eu não li, mas ele vai explicar tudo. Assim, 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 assim. Eu fui, fiz tudo.